Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 3 de maio de 2023, uma quarta-feira, são 19 horas e 32 minutos agora. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas, aqui da cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós estamos estudando de O Livro dos Espíritos, o livro segundo, no seu capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. O item é o de número 5, Idiotismo e Loucura. A questão é de número 375. Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: qual é a situação do espírito na loucura? Resposta: o espírito, quando em liberdade, ou seja, antes de encarnar, recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente a sua ação sobre a matéria. Mas, encarnado, encontra-se em condição totalmente diferente e na contingência de não o fazer senão com a ajuda de órgãos especiais. Então, aqui está contido um ensinamento muito importante para o entendimento de como o espírito trabalha em relação à matéria. Quando ele está em liberdade, em estado de erraticidade, sem corpo físico, ele age, ele exerce diretamente a sua ação sobre a matéria. Através do quê? Através do perispírito. Ele consegue agir sobre a matéria através do perispírito. Mas isso se dá ao oposto quando ele está encarnado, porque ele depende da condição dos órgãos que ele possui. Se ele tiver todos os órgãos funcionando normalmente, muito que bem, ele vai ter uma liberdade relativa. Se não tiver, ele vai ficar cerceado na sua liberdade. Que uma parte ou conjunto desses órgãos sejam alterados e a sua ação ou suas impressões no que diz respeito a esses órgãos ficam interrompidos, ponto. Se ele perde os olhos, fica cego. Sem os ouvidos, fica surdo e etc. Imagina agora se o órgão que preside aos efeitos da inteligência e da vontade for parcial ou inteiramente atacado ou modificado, é fácil te será compreender que o espírito, só tendo então a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, deve entrar numa perturbação de que, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso já não pode deter. Aqui também no finalzinho ele dá aqui um alô de como isso acontece. Ele tem consciência daquilo que acontece. O espírito, mesmo que ele tenha o seu órgão de manifestação da inteligência, que a inteligência não se dá no corpo, ela se dá no espírito, ela se manifesta na matéria através da massa encefálica, né? Uma vez que essa massa encefálica esteja alterada por alguma patologia, por algum problema, por alguma doença, ele tem consciência de tudo que está à sua volta. Ele só não consegue manifestar essa inteligência, né? Questão de número 375. É então, pergunta Kardec, sempre o corpo e não o espírito, o desorganizado? Nós podíamos traduzir isso aqui da seguinte forma: quem é doente, o corpo ou o espírito? Né? Essa é a pergunta de Kardec. Isso é muito importante saber. É muito importante para as pessoas não caírem presas, vítimas, nessas histórias que contam por aí, né, de que o espírito foi baleado, ele sente a bala entrando, ele pode ter a impressão, por guardar essa impressão, mas nunca ele é afetado no espírito, nunca. Ele nunca é afetado no espírito. O espírito não é doente. Ele pode levar para a vida espiritual a impressão, a sensação daquilo que ele viveu na matéria. Por exemplo, o vício no álcool, o vício nas drogas, né? Uma agressão física que ele tenha recebido, uma doença prolongada,
não é? Ele vai ter que ter um período maior de readaptação na vida espiritual, mas o espírito não está afetado, ele não tem como afetar o espírito, as coisas materiais não afetam o espírito, então não há espírito doente. Não, não, hipótese alguma, nem mesmo o perispírito, né? O espírito nunca é doente. Se o que o acompanha, ou seja, o perispírito, né, ele nunca vai ser doente também. Se o espírito não é doente, o que o acompanha não vai ter problema nenhum. Não vai levar para outra encarnação marca de uma encarnação anterior, um tiro que ele recebeu, uma facada. Porque tem muita gente que trabalha com essas ideias que não são ideias espíritas, legitimamente espírita. Né? São ideias que foram introduzidas no meio espírita, né? Como aquela transcomunicação instrumental, por exemplo. Aquilo é a maior balela que existe. Não tem como se comunicar com o mundo espiritual se não for através de um médium. Ponto. Esse negócio de transcomunicação instrumental, isso é a maior conversa fiada que existe. É gente introduzindo bobagem no meio espírita, né, para poder se sobressair, para poder aparecer de alguma forma. Né? Isso. É isso aí mesmo. Isso. Pega, põe para gravar uma fita, uma cinta magnética, né? Aquela fita, depois põe no sentido contrário da rotação para ver se tem alguma coisa. É bobagem, pura besteira. Não tem como o homem se comunicar com o mundo espiritual se não for através de um médium, ponto. É sempre através da mediunidade, né? Como aqui não existe espírito doente. O doente é sempre o corpo. O desorganizado, como chama Kardec aqui, o que se desorganiza para receber um espírito, para que aquele espírito vivencie uma experiência, é o corpo e não o espírito. Então, eles respondem sim à pergunta de Kardec. É sempre o corpo que é o desorganizado e não o espírito. Mas é necessário não perder de vista que, da mesma maneira que o espírito age sobre a matéria, esta reage sobre ele numa certa medida. A influência do corpo é grande sobre o espírito. Não tem a menor dúvida quanto a isso. É claro, ele vai levar para a vida espiritual, se for o caso, uma sensação muito grande ligada ao problema que ele vivenciou. Se ele ficou louco uma vida inteira, ele vai ter que ter um tempo de readaptação no mundo espiritual maior do que o normal. Maior do que o normal. Ele diz, e que o espírito pode encontrar-se momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos, através dos quais se manifesta e recebe suas impressões. Pode acontecer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência da qual ele não se livrará senão depois de sua completa separação de toda a impressão material. Então, da matéria não vai restar nada. O corpo, ele desencarnou por um processo biológico natural, o corpo não existe mais, se deteriorou, mas permanece a impressão. A impressão permanece. Ele vai levar essa impressão para a vida espiritual. E isto vai exercer sobre ele uma influência muito grande. É claro que vai exercer. Ele passou uma vida inteira, 30, 40. A gente que não tem problemas desse tipo, leva. A personalidade, o jeito de agir, a maneira de fazer as coisas, a maneira de pensar. Nós somos escravos da nossa maneira de pensar, né? Da nossa maneira de fazer as coisas. Então, naturalmente, tem que haver uma readaptação na vida espiritual, tanto para nós e muito mais para eles, que passaram uma vida inteira condicionado a uma situação muito difícil, muito constrangedora para o espírito. Né? Ele repete situações, repete uma vida inteira. Se ele tem o hábito de mexer a mão, eu, como falei na última quarta-feira, eu convivi muito com essa gente. Eles têm hábitos
Faz assim com a mão, fazem assim, fazem assim. Eles têm trejeitos, manias que eles pegam ao longo da encarnação, por causa do problema mental, eles têm que descarregar aquela agonia que eles sentem, né, de alguma maneira. Então, eles ficam repetindo aquele jeito de fazer as coisas. Imagina desencarnar desse jeito. Ele não vai se reconhecer espírito de uma hora para outra, nem se vai se reconhecer curado. Ele já está curado, ele não tem mais o espírito, o corpo agindo sobre ele, mas ele não vai se reconhecer curado da noite para o dia, com certeza, né? Com as sensações. Um espírito, por exemplo, ligado a um vício grave aqui na Terra, né? A maledicência, por exemplo, né? Todos os outros que a gente conhece, álcool, droga, cigarro, qualquer outra coisa, ele vai passar para a vida espiritual sentindo as mesmas sensações. E é terrível. Depende do grau de condicionamento do espírito. Depende do grau. Né? É a mesma coisa que você pegar uma pessoa viciada numa droga qualquer, no álcool, por exemplo, no alcoolismo, por exemplo, e desintoxicá-la. Né? Eu já citei o caso aqui daquele cantor, daquele grande cantor brasileiro, Nelson Gonçalves. Isso é falado por ele mesmo conta essa história. Ele levou, segundo as suas palavras, ele levou 6 meses, ele pediu para a mulher que o trancafiasse no quarto, que não permitisse que ele saísse de dentro de casa. Ele chegou a encostar a mulher e o filho no guarda-roupa para matar com a arma na mão. Né? E depois de 6 meses, ele conseguiu dormir 20 minutos. Ele chamou a mulher e falou: agora eu tenho certeza que eu vou deixar o vício, que eu dormi 20 minutos. Né? Então, imagina o quanto aquele corpo estava condicionado. Ele fala na entrevista, ele falou: eu me considero um grande e bom exemplo para essa juventude que aí está. Eu venci o vício. E ele tinha autoridade moral para falar daquela maneira. Realmente ele venceu mesmo. Né? Então é isso, o condicionamento que o encarnado se permite sobre o corpo, é isso que ele vai levar, ele vai transferir para a vida espiritual. Isso vale para alimentação, para vício, para maneira de pensar, vale para tudo. Nós somos espíritos em progresso. E o progresso, ele se dá lentamente, progressiva, mas lentamente. O espírito vai progredindo lentamente. Até que chega um momento, é claro, que nós vamos ser condicionados a viver aqui na matéria de uma forma completamente diferente da que nós vivemos. A alimentação vai ser diferente, a forma de viver vai ser diferente, as preocupações serão diferentes. É claro que vai desencarnar muito melhor. Né? O Kardec, quando pergunta se para o homem é bom comer carne, ele falou: no seu mundo, a carne alimenta a carne. Ou seja, aqui no nosso mundo, a alimentação é grosseira. Nós nos alimentamos grosseiramente. Isso só vai ser modificado com o passar dos séculos, com o passar dos milênios. Vai chegar um momento em que o homem vai começar a mudar seus hábitos alimentares e nós vamos reencarnar e ser educados a nos alimentar de outra forma. Certamente vamos desencarnar muito melhor. O nosso desencarne é um desencarne, a gente pode dizer, comparando com esses outros encarnados de mundos de regeneração, por exemplo, ou mundos felizes, é muito sofrido. Comparando com esses, não há dor no desencarne. Deixar aqui bem claro, porque eu posso ser mal entendido pelo que eu afirmei. Não há dor para desencarnar. O que há é um condicionamento do corpo sobre o espírito. E ele precisa se livrar desse condicionamento. Por isso que nós devemos lutar com todas as armas que nós tivermos, sobretudo com as informações que nós recebemos dos espíritos, para nos desmaterializar. Eles falam muito isso. No capítulo anterior, quando eles falam da vida espírita, ele fala muito isso. Não é? O espírito ele vai se libertar da matéria com muito mais facilidade, quanto mais desmaterializado ele for, mais facilmente ele vai se libertar da matéria. Quanto mais materializado, quanto mais apegado aos bens materiais, à família, ao poder, enfim, a tudo aquilo a toda a problemática humana,
Quanto maior for esse apego, mais difícil será o seu desencarne. Isso é natural, é assim que é. E não é uma punição do Criador, nada disso. É que é assim mesmo. Não é? É a mesma coisa que a gente, repito, uma pessoa se desintoxicando de um vício como o álcool, como as drogas, como o cigarro, por exemplo. Quem largou de fumar sabe o que eu estou falando. Não é? Eu larguei de fumar, no terceiro dia, eu coloquei meu joelho no chão, ergui meu pensamento a Deus e pedi muito, incisivamente, muito fervorosamente a ajuda dele para não voltar a fumar. Não é? Porque é terrível, o vício condiciona. Imagina desencarnar assim. Imagine você desencarnar dessa forma. Na 376, ele pergunta o seguinte: qual a razão por que a loucura leva algumas vezes ao suicídio? Resposta dos espíritos: o espírito sofre pelo constrangimento a que está submetido e pela impotência de manifestar-se livremente. Por isso busca libertar-se por intermédio da morte. É uma liberdade, uma ilusão de liberdade, porque ele não vai se livrar do problema, ele vai desencarnar, o problema vai continuar. Ele vai ter que reencarnar para ressarcir-se de tudo aquilo que ele provocou em outras encarnações, inclusive agravado pelo seu suicídio. Né? Porque o espírito, embora ele... o cara era louco, por isso que ele suicidou. Não, o espírito não é louco. É só o corpo que tem problema, que está desarranjado. O espírito sabe o que ele está fazendo. Né? Então não há como alegar insanidade. Eu estava louco, por isso que eu me suicidei. Não. Entendeu? Então vai agravar em muito o seu problema. Muito, muito agravado. Isso para uma pessoa que tem esse tipo de problema, que tem uma atenuante, vamos dizer assim. Imagine para quem não tem problema nenhum e comete esse absurdo. Questão 377. Após a morte, o espírito se ressente da perturbação de suas faculdades? É isso que a gente estava comentando, né? Ressentir-se, sentir os efeitos. Ressentir, sentir outra vez. Né? Eles respondem: ele pode ressentir-se durante algum tempo, até que esteja completamente desligado da matéria, como homem que, ao acordar, se ressente por algum tempo da perturbação em que o sono o mergulhara. Quem já, e todo mundo, acontece com todo mundo, entrar num sono profundo, por alguma razão, está lá cansado de uma semana intensa de trabalho, ou não dormiu bem as últimas 3 ou 4 noites, quando ele entra nesse sono profundo, ao acordar ele não sabe se é segunda, se é terça, se é dia, se é noite, ele não sabe de nada, ele tem que ele precisa de um tempo para se localizar, para saber o que está acontecendo. É disso que ele está falando aqui. Né? É essa perturbação causada pelo constrangimento do corpo também. Né? É claro que vai demorar um tempo maior, dependendo do grau do problema. Um tempo maior. Mas ele vai se desmaterializar, ele vai se livrar dessas impressões, vai retomar a sua vida espiritual e vai programar uma nova encarnação, como qualquer outro. Aliás, agradecido pela oportunidade que ele teve de poder, vamos dizer assim, quitar-se com a sua própria consciência daquilo que ele fez em outra encarnação. Né? Questão de número 378. Como a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito após a morte? Então, o espírito com um problema grave, cerebral, um desarranjo grave, né? Essa alteração reage sobre o perispírito. Ele falou: como isso é possível? Kardec está perguntando exatamente isso. A resposta é uma lembrança. Eles resumem perfeitamente aquilo que acontece. É uma sensação da qual ele se ressente, ele se lembra, ele sente outra vez. É mais ou menos como a gente ter uma lembrança muito desagradável de alguma coisa, né, de um acidente que nos aconteceu, de um fato que nos aconteceu, de uma situação constrangedora que nos aconteceu, e a gente se lembrar daquilo. Né? Muita gente fala: não quero me lembrar disso, mas não é legal, não é agradável.
É mais ou menos o que acontece com o desencarnado. Ele continua respondendo, um peso oprime o espírito. E como ele não teve consciência de tudo o que se passou durante a sua loucura, é necessário um certo tempo para que se ponha ao corrente. É por isso que, quanto mais tenha durado a loucura durante a vida, mais longamente durará a tortura, o constrangimento após a morte. O espírito desligado do corpo se ressente por algum tempo da impressão de seus ligamentos. É natural que seja assim, é até compreensível que seja assim. O espírito pediu aquela oportunidade sabendo de todos os percalços pelos quais ele iria passar. E quando nós encarnamos, embora não sejamos loucos, ou um pouco louco, né? Todo mundo tem um pouco de médico de louco, todo mundo tem um pouco. Não muito louco, vamos dizer assim, né? É, menos um pouco. Então, a gente mesmo que não tem esses constrangimentos do corpo, ao desencarnar, vai se ressentir daquilo que fazia, vai se ressentir daquilo que vivenciou ao longo da vida. É natural isso, é normal. Por isso que nós devemos fazer um trabalho intenso, na medida da possibilidade, um trabalho intenso para nos livrar ao máximo possível dessa influência, né? Quem vive mais, um pouco mais de tempo na carne, tem um pouco mais de tempo para fazer isso. A velhice tem o condão, vamos dizer assim, né, em desligar o espírito molécula a molécula até o momento do seu desencarne. E se ele for natural, muito melhor, que não há ruptura do laço, né? Ele vai se desligando. Aos poucos, ele vai mudando a forma de pensar, ele vai amadurecendo, vai se desligando aos poucos, e quando a morte acontece, a morte biológica, a morte do corpo físico, ele já está totalmente desligado do corpo. Há casos em que Kardec relata, os espíritos superiores relatam, aliás, em que antes do último suspiro, o espírito já está liberto. Olha que maravilha, né? Pensar numa situação como essa, né? Sim. E na realidade, viu, Alexandre, não, sim, mas de uma certa forma é muito mais fácil desencarnar do que reencarnar. É muito mais fácil, né? O espírito, ele, ao reencarnar, ele sai de um estado de conforto para entrar num estado difícil, onde ele vai ter limitações que ele não estava habituado. Agora, ao contrário, não. Ele sai de um estado de desconforto para um estado de conforto muito grande. Sobretudo, sim, sobretudo se ele levou uma boa vida. Se ele agiu bem, agiu corretamente, ele vai se reconhecer facilmente num bom estado. Sabe? Isso que é importante. É por isso que Jesus avisa constantemente a esse respeito, não é?
ele dá dicas, né? E ele fala claramente a esse respeito para dizer para o homem, olha, investe naquilo que é bom, investe naquilo que você vai guardar para você para sempre. Não invista naquilo que você pode perder ao longo da sua vida material. Não invista nas coisas materiais. As coisas materiais, ela tem que ser fruto do trabalho e tem que ser usada única e exclusivamente para a vida na Terra, não para a vida a vida espiritual. A vida espiritual, as coisas materiais não servem de absolutamente nada lá. Nada, nada, nada. Né? Por mais que o sujeito seja reconhecido como uma potência intelectual ou com uma expressão social e tal, isso não vai ser levado absolutamente em conta na vida espiritual. O que vai ser levado em conta é todo o bem que você fez, todo o conhecimento que você adquiriu, é isso que vai ser levado em conta. Então você pode estar bem ou pode estar muito mal depois que desencarna, só depende de você. Não é? Mas certamente, de qualquer maneira, por pior que o espírito desencarne, ele vai estar melhor na vida espiritual do que na vida material. Na vida material não tem acerto. Aqui, se o sujeito errar, ele vai errar, vai acrescentar erro sobre erro, vai afundando cada vez mais na sua falta de moralidade, na sua maneira equivocada de se comportar, e o sofrimento ele vai se tornando cada vez pior, cada vez mais intenso. Na vida espiritual é o contrário. Ele pode desencarnar com um sofrimento muito intenso e na vida espiritual ir se recuperando, até chegar ao ponto de despertar na vida espiritual e elaborar uma nova encarnação com a ajuda dos bons espíritos. Aí que está a misericórdia de Deus. Aí que está a sua misericórdia. Aquele que é humilde aqui na vida, por isso que Jesus exaltou muito a humildade. Né? Faça, você quer ser o primeiro? Seja o último. Bem-aventurados, os humildes, né? Porque deles eles herdarão o reino dos céus. E está lá traduzido dessa forma. É claro que traduzido de forma errada, porque não tem reino de céu coisa nenhuma. Ele vai estar bem na vida espiritual. Ele vai herdar a felicidade. Né? Isso sim, é isso que ele chama de reino dos céus. Né? Ele diz, olha, você quer estar bem? Seja como a criança, seja simples, seja humilde. Por quê? O humilde, ele aceita a vontade do Criador. O prepotente, o orgulhoso, o vaidoso não aceita. Ele se rebela contra a vontade do Criador. E aí que está o grande problema para ele. Ele vai gerar problema sobre problema, acumular problema, e vai viver muito mal na matéria e desencarnar muito mal. Né? Por isso que nós temos que fazer o contrário disso. Bom, agora nós vamos passar para o item 6. Ficou alguma pendência, alguma dúvida, Alexandre? Muito bem. O item 6 vai falar da infância. A questão de número 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto de um adulto? Resposta. Pode mesmo ser mais, se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento de que se serve. Pega uma criança, tinha um indiano, um garoto não tinha 5, 6 aninhos, né? Desenvolvendo no piano uma obra, não sei se de Bach, de Liszt, de Chopin, não sei o quê. Mas como é que pode, pô? Como explicar com lógica? Porque o materialista explica também, mas não com lógica. Quando a gente dá a solução para um problema, você tem que dar a solução completa, não a solução parcial. E essa solução, sem lógica. O materialista ele é pródigo nisso, explicar sem lógica. Né? Agora, o espiritismo, e sobretudo a reencarnação, porque não é só o espírita que é reencarnacionista, nós temos 77 crenças pelo mundo que tem como base a reencarnação. Né? Somente a porta da sobrevivência da alma e das vidas sucessivas pode explicar um fato como esse. Não há outra maneira de se explicar. Não com lógica. Você pode explicar sem lógica. Aí é o problema de cada um.
Mas como o homem, à medida em que ele vai desenvolvendo a sua inteligência, ele não aceita mais as explicações ilógicas. Ele quer saber o como e o porquê das coisas. Espera aí, porque é assim que você está falando? Mas e como isso acontece? Então ele quer saber o como e o porquê. Não é diferentemente do simplista, que ainda não tem a inteligência desenvolvida, que aceita qualquer explicação, por mais infantil que ela seja. Não é? Por isso que hoje em dia é gerado muito mais pelas religiões institucionalizadas que estão, é gerado muito mais descrentes e ateus do que crentes. Porque eles explicam de forma simplista e querem colocar, enfiar a goela abaixo do homem, que Deus é um cara que troca com a gente, que aceita suborno, que é um humano como a gente, que está na sua criação, está cuidando de um por um e tal, né? Essas coisas absurdas que tenta se fazer com o ser humano. Mas em pleno século XXI, com o nível de comunicação que a gente tem, isso já não era mais permitido no século passado, no século XIX. No século XX, então, a coisa estourou. No século XXI, que é o século das comunicações, isso não é mais permitido em hipótese alguma, a não ser aquele simplista que não tem a inteligência desenvolvida e que para ele qualquer explicação serve, né? Aí até chamar aquilo de segredos do Criador. Segredos da criação. Que segredo é esse? Por que segredo? Segredo por quê? Nada que é certo, nada que é bom fica em segredo. Aliás, Jesus falou isso. Nada ficará sem explicação devida. Nada ficará sem expor para todo mundo ver. E ele, a esse respeito, ele fala uma coisa muito mais importante. Quem quer ver a luz, não coloca a candeia, o iluminador debaixo da mesa. Ele põe o iluminador no alto, para que faça a luz sobre todas as pessoas. O que ele quis dizer com isso? O ensinamento não tem que ser dado para meia dúzia. Esse ensinamento ele tem que se disseminar para todas as pessoas, para que as pessoas tenham, no mínimo, a oportunidade de receber esse conhecimento. Se ele vai aceitar ou não, se ele vai seguir um outro caminho ou não, isso é problema dele. Ele tem o livre-arbítrio para decidir se aquilo é bom ou mal para ele. Mas que todos vão receber esse conhecimento, sem dúvida, todos irão receber. Né? Porque é assim que é a vontade de Deus. Essa é a vontade do Criador. Que o homem seja esclarecido e que se torne parte da solução e não seja problema. Que o homem esclarecido, ele começa a fazer parte da solução. Ele começa a arrumar solução para os seus problemas e ajudar os seus irmãos a solucionarem os seus. Enquanto que o ignorante, ele além de não solucionar nada, ele arruma problema para os outros. É. A imposição de fé é um absurdo, né? A imposição da crença é um absurdo. O homem já não aceita mais isso. Como é que se pode impor uma maneira de pensar? O homem tem a liberdade de pensar, ele tem essa liberdade. É a única coisa que ninguém põe peia, que ninguém põe freio. É o pensar. Ele pensa livremente. Eles podem pôr freio no corpo, encarcerar o cara, fazer o que quiser. Mas no pensamento ninguém põe peia, ninguém põe freio. Né? Então, como é que você pode impor uma maneira de pensar? E o sujeito começa a desconfiar, fala, pô, o cara tem algum interesse por trás disso. Aí pior ainda. Aí quando você pega um livro, como quando eu comecei na doutrina espírita, que eu peguei o Evangelho segundo o Espiritismo na mão, que eu li aquela frase que abre o Evangelho segundo o Espiritismo,
Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Falei, pô, peraí, pô, esse cara não tem medo da verdade, eu pensei comigo. Um cara que escreve uma frase como essa, ele não tem medo da verdade de ser julgado pelos seus irmãos. Fé inabalável. Porque a fé ela pode ser abalada. Quando ela é fruto da crença, ela pode ser abalada. Agora, quando ela é fruto do conhecimento, ela é inabalável. Ela é fruto da razão. Ele racionalizou a confiança dele no Criador. Ponto. Ninguém abala aquilo. Mesmo qualquer acontecimento da vida, por pior que ele seja, vai abalar essa confiança dele no Criador. Exatamente. Quem vive pela emoção erra muito mais. Muito mais. A emoção faz parte do ser humano, mas o homem não pode pautar a sua vida pela emoção. Ele tem que pautar a vida pela razão, sobretudo nos momentos mais críticos. Sobretudo nos piores momentos da vida. São os mais difíceis. Aí que ele tem que racionalizar. Né? Vamos lá. Questão de número 380. Numa criança de tenra idade, o espírito, fora do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como criança ou como adulto? Olha, eu sou fã desse cara de carteirinha por causa disso. Vai ser inteligente assim, vai ter bom senso assim, vai fazer pergunta inteligente assim lá na França. É impressionante, pô. Se a criança, ela só se manifesta como criança, porque os órgãos não permitem, peraí, os órgãos são uma coisa, a manifestação do espírito é uma coisa, mas e o pensamento? Ele pensa como criança ou como adulto? Resposta dos espíritos. Enquanto criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não possam lhe dar toda a intuição de um adulto. Sua inteligência, com efeito, é bastante limitada, até que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito com o nascimento e só se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Ele está falando aqui, como ele está falando da infância, ele está falando da manifestação da inteligência através do corpo. É evidente, se ele tem um órgão limitado, ele só pode... Se nós temos um carro que vai até 60 km por hora só, você não vai andar a 100. Não tem como. Ele não tem capacidade para isso. Então, durante a infância, ele vai manifestar-se como? Como criança, ele vai falar errado, ele vai lembrar do nome das pessoas de forma... Quantos apelidos de infância não nascem desse fato? Não é? Da criança falar o nome do irmão mais velho, por exemplo, de forma equivocada, errada, e todo mundo adotar aquilo como o nome da pessoa, um apelido para a pessoa, e aquele apelido acaba sendo o apelido da pessoa pelo resto da vida. Então, ela manifesta a sua inteligência dessa forma, de forma limitada, como encarnado. Mas como espírito, não. Como espírito, ele pensa como adulto. Não tem espírito de criança. Ele, durante o sono do corpo físico, ele vai manifestar a sua inteligência como adulto, como ser integral que ele é. O que lhe cercia a liberdade é o corpo. O espírito não se deixa cercear por essa falta de liberdade. Kardec acrescenta a seguinte explicação. Uma observação vem ao apoio dessa resposta. É que os sonhos de uma criança não têm o caráter dos sonhos de um adulto. Seu objeto é quase sempre pueril, o que é um indício da natureza das preocupações do espírito. Um indício. Mas nem sempre todo espírito manifesta seus sonhos dessa forma. Eu estou falando por mim. Eu estou falando as experiências que eu vivi quando era criança. Não eram sonhos pueris, não. Ao contrário, eram sonhos bastante viris. Né? Então, como? Eu me lembro perfeitamente de vários sonhos que eu tive. Deu mais atenção para isso, né?
deu mais atenção para isso. Mas eu me lembro, eram sonhos vigorosos, em que eu sentia medo, eu sentia raiva, eu sentia um monte de sentimento que não é sentimento de adulto, não. De criança, não. É sentimento de adulto, né? Então depende muito de cada espírito, do grau, né, de envolvimento daquele espírito com a família, com aqueles que estão à sua volta, nos seus interesses, etc. Questão de número 381. Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor primitivo? Ele volta a ser adulto, o adulto que ele era antes de encarnar? Resposta: sim, deve ser. Pois que está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, ele não retoma a sua lucidez primitiva enquanto a separação não estiver completa, ou seja, enquanto não desaparecer toda a ligação do espírito com o corpo. Isso acontece com a criança e com o adulto, com todos nós, né? Ele vai estar, vamos dizer assim, influenciado, ele vai sentir as sensações que ele estava sentindo enquanto estava encarnado. A partir do momento que acontece a ruptura de 100% da sua ligação com o corpo, essas sensações, elas deixam de existir. Questão de número 382. O espírito encarnado sofre, durante a infância, com o constrangimento imposto pelas imperfeições de seus órgãos? Resposta: não. Esse estado é uma necessidade, é natural e corresponde aos desígnios da providência. É um tempo de repouso para o espírito. Ele vai falar logo mais adiante que este período da infância é o período onde o espírito está mais acessível, aonde pai e mãe, tutores, conseguem influenciar o caráter, a personalidade, a forma de pensar do espírito. Por isso que é um tempo necessário. Se ele reencarnasse com toda a virilidade de um adulto, como é que você ia influenciar? Molecada hoje pega 12, 13, 14, 15 anos, só falta bater no pai e na mãe. Você imagina se ele reencarnasse pensando como um garoto de 14, 15 anos, né, 18 anos, 20 anos, né? Ficaria muito complicado, né? Pergunta de número 383. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Aliás, a infância é uma situação que acontece no nosso mundo. Em mundos superiores não existe infância. Ela só acontece no nosso mundo porque o espírito precisa ser educado. O pai e a mãe têm que coibir más inclinações, mudar essas más inclinações. E só existe uma maneira: influenciando. Quanto eu me lembro da minha infância, da mamãe me ensinando a fazer pipa, me ensinando a fazer balão, me ensinando a jogar bolinha de gude. A mamãe era uma criançona, né, nesse aspecto, né? Quanto eu não me lembro disso. A mamãe era muito carinhosa, né? Adorava a minha mãe por ela ser dessa forma, né? Então, a criança, ela se influencia por esse aspecto. Ela se influencia por palavras, né? Por exemplos que ela recebe dos adultos, e é necessário. Eles respondem aqui: encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar. O espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebem e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Por isto que a paternidade, eles vão falar lá mais para frente, a paternidade é uma missão. Pai e mãe têm a missão de educar os seus filhos. Ai daquele que não cumpre essa missão, ou que além de não cumprir, ainda influenciam negativamente. Ai daquele. O tradutor, professor José Herculano Pires, acrescenta uma explicação. Os pais e os professores espíritas devem ponderar sobre esse item e os que, se eles seguem. O Espiritismo vem abrir um novo capítulo da psicologia infantil e da pedagogia, mostrando a importância da educação da criança, não apenas para esta vida, mas para a sua própria evolução espiritual. Importantíssimo, importantíssimo. Pai e mãe e educadores, principalmente o pai e a mãe, né?
O educador, o professor, ele não está no papel de educador, está no papel também de educador. Mas o educador, os educadores da criança são seus pais. Esses têm... Eu reputo dessa forma, não sei se eu estou sendo muito exigente comigo mesmo, mas eu reputo o seguinte: a partir do momento que você é pai, a partir do momento que você é mãe, a sua vida não lhe pertence mais. A sua vida pertence para os seus filhos. Você tem que fazer tudo o que for possível e imaginável para dar a eles tudo aquilo que for necessário em termos materiais e, sobretudo, em termos morais, para que esse espírito seja educado da melhor forma possível. É claro que se houver um desarranjo qualquer nessa educação, ela não tem que ser fruto da sua má orientação. Porque o pai e a mãe que fez tudo para educar o seu filho, e esse filho não foi educado ou seguiu um caminho errado, essa responsabilidade não vai cair sobre esse pai e sobre essa mãe. O contrário acontece quando esse pai e essa mãe negligenciam essa educação. Esses bons exemplos. Não há nada melhor do que um bom exemplo para educar uma criança. Né? Ai do pai e da mãe que leva pornografia para dentro de casa, vícios para dentro de casa, mulheres, mães, dando cigarro de maconha para uma criança de 2, 3, 4 anos de idade. Um absurdo. Essa criatura não sabe o que ela está fazendo contra ela. Não só contra aquela criança, mas contra ela mesma. Né? Como é que pode uma coisa como essa? Que absurdo. Para a criança. Aí, e grava ainda, e põe na internet. Absurdo, absurdo. Simplesmente, não tem, acho que adjetivo absurdo ainda é muito pouco para isso, sabe? Ela é, na realidade, uma criminosa. Né? Uma criminosa. Não tem outra maneira de se expressar esse respeito. Ela deveria estar fazendo exatamente o contrário. Se ela quer ser viciada em maconha, isso é problema dela. Não passar isso para o filho. Devia passar o contrário, não faça isso, filho. Né? Não se meta com esse troço, porque isso é problema. Né? Mas estamos num mundo de expiação e provas, onde os espíritos são cruéis. Essa é a verdade. Não dá para escapar disso. Né? Questão de número 384. Por que os primeiros gritos da criança são de choro? Resposta: para excitar o interesse da mãe e provocar os cuidados necessários. Aí a gente lembra daquele ditado: quem não chora, não mama. Não compreendes que, se ela só tivesse gritos de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam com as suas necessidades? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. E como a gente já falou em outras oportunidades, o Criador previu para poder prover. Esse é um dos casos. Né? Não é à toa que a criança nasce chorando e chora toda vez que tem alguma necessidade. Ela precisa chamar a atenção. Né? Opa, dá atenção aqui que eu estou com um problema. Questão de número 385. Que vai encerrar esse item aqui. Pergunta: qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade? E particularmente ao sair da adolescência. Da adolescência, ele passa para a juventude. Aí, a gente pode dizer assim, chega a bagagem. Aí a mala de tudo aquilo que ele fez em outras encarnações de bom e de ruim chega. Né? Aí ele, vamos dizer assim, ele vai expressar tudo aquilo que realmente ele é. Essa é a grande verdade no nosso mundo. E chega da juventude, da adolescência para a juventude, normalmente o espírito ele muda. A personalidade, aquela amizade que tinha com os pais, muitas vezes deixa de existir, o respeito que tinha pelos pais, o carinho que tinha pelos pais. Ele talvez venha retomar isso lá pelos 30 anos, 28, 30, 35 anos, ele vai cair em si e fala: poxa, quanta estupidez eu cometi, né? Mas acontece muito isso no nosso mundo. Você tinha um grande amigo no filho ou na filha, e depois você perde
Simplesmente perde aquele amigo. Por circunstâncias, por coisas da vida e por essa alteração de comportamento. Resposta: é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Ele é aquilo ali, ele é outra coisa. Aquilo que ele foi até aquele momento é fruto daquela transição da idade de bebê, do início da sua reencarnação, até aquele momento, onde ele estava aberto para a influenciação. Ele podia ser influenciado, né? Foi até tal ponto, dependendo de como o pai e a mãe lidou com a sua educação, e a partir daquele momento, babau, tchau, foi. Já não tem. Os antigos usam um termo muito apropriado para isso, na minha opinião, que é o pepino se torce enquanto é novo. Né? A gente tem que endireitar enquanto é novo. Depois que amadureceu, aí tem logo, aí já foi. Eles continuam respondendo: não conheceis o mistério que as crianças ocultam em sua inocência. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão, e, no entanto, as amais e acariciais como se fosse uma parte de vós mesmos, de tal maneira que o amor de uma mãe por seus filhos é reputado como o maior amor que um ser pode ter por outros seres. A pura realidade, né? Primeira coisa que a gente fala quando está num perigo: mãe, é a primeira coisa. Tal é esse amor, tal é o que cada um sente e reconhece nesse amor de uma mãe pelos seus filhos. Né? De onde vem essa doce afeição, essa terna complacência que até mesmo os estranhos experimentam por uma criança? Vós sabeis? Não. E é isso que eu vou explicar. As crianças são os seres que Deus envia a novas existências, e para que não possam acusá-lo de demasiada severidade, dá-lhes todas as aparências de inocência. Mesmo numa criança de natureza má, suas faltas são cobertas pela não consciência dos atos. Essa inocência não é uma superioridade real em relação ao que elas eram antes. Não é apenas a imagem do que elas deveriam ser. E se não são, é sobre elas somente que recai a culpa. Não é somente por elas que Deus lhe dá esse aspecto. É também e sobretudo por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. É esse amor, e esse amor seria extraordinariamente enfraquecido pela presença de um caráter impertinente e acerbo, enquanto, supondo os filhos bons e ternos, dão-lhe toda a afeição e os envolvem nos mais delicados cuidados. Mas quando as crianças não mais necessitam dessa proteção, dessa assistência que lhes foi dispensada durante 15 a 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Permanecem boas se eram fundamentalmente boas, mas se irisam sempre de matizes que estavam ocultos na primeira infância. Então o real caráter do espírito reencarnante está sempre oculto, nunca está exposto, pela necessidade natural do cuidado que o pai e a mãe têm que ter com aquele ser. O pai e a mãe embala a criança, mas que coisinha linda, às vezes ali está um marginal, um sem vergonha, malandro, pilantra, sem vergonha, ele está embalando com todo carinho, com todo cuidado, e é assim que tem que ser. Ele tem que receber aquele cuidado, ele tem que ser influenciado. Lá na cadeia, no futuro, quando é um pilantra muito grande mesmo, lá na cadeia ele vai lembrar. A minha mãe me ensinou a orar. Papai me ensinou a orar. A vovó me ensinou a orar. Eles disseram para mim que esse não era um bom caminho. Quantas vezes eu não vejo na televisão contar casos de criaturas que dão o seu depoimento dentro de cadeia? Papai e mamãe me avisou, eu não quis dar ouvidos. Hoje eu estou aqui por conta disso. Porque eu não dei ouvidos para a orientação do meu pai e da minha mãe. Eu me revoltei contra essas orientações.
Isso é a coisa mais comum que existe. Né? Então, o caráter, a personalidade daquela criatura não estava exposto na primeira infância. Né? Ela foi se expor posteriormente, lá na sua maturidade, né? Na fase adulta da vida. Eles continuam dizendo: vede que os caminhos de Deus são sempre os melhores, e que quando se tem o coração puro, é fácil conceber-se a explicação a respeito. Com efeito, ponderai que o espírito da criança que nasce entre vós pode vir de um mundo em que tem adquirido hábitos inteiramente diferentes. Esse é um ponto a considerar também. Vem de um mundo diferente. Nós, como é que você quer que ela seja aqui no nosso mundo? Ela vai reproduzir aquilo que ela aprendeu lá. Seja bom ou seja ruim. Depende do espírito, do grau de evolução desse espírito. Como quererias que permanecesse no vosso meio esse novo ser que traz paixões tão diversas das que possuís? Inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Como quereríeis que se incorporasse no vosso ambiente, senão como Deus quis, ou seja, depois de haver passado pela preparação da infância? Nesta, vem confundir-se todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres engendrados, criadas por essa multidão de mundos em que se desenvolvem as criaturas. E vós mesmos, ao morrer, estareis numa espécie de infância, no meio de novos irmãos, e na vossa nova existência não terrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as formas de relação desse mundo novo para vós, e manejareis com dificuldade uma língua que não estáis habituados a falar. Língua mais vivaz do que é atualmente o vosso pensamento. O nosso pensamento não se compara à velocidade e à maneira de pensar dos espíritos. Olha que coisa que... loucura, pô. O nosso pensamento é uma coisa ágil, tão ágil, que a gente chega a falar com a outra pessoa, muitas vezes a entrar em diálogo com a outra pessoa, imaginando que ela está entendendo aquilo que a gente pensou antes de começar a falar. Peraí, para. O que você está pensando? Aí a pessoa expõe o pensamento e você entende o que ela quer falar. Né? Tão ágil é o nosso pensamento. Imagine você entrar num mundo onde você não sabe de nada ou vai ter que relembrar tudo que você esqueceu, né? A maneira de viver, a maneira de pensar e como se comunicar. Né? É assim que funciona. Quando a gente entra na vida material, a gente tem que aprender tudo sobre a vida material novamente. E quando sai da vida material para a vida espiritual, a mesma coisa. Você vai ter que reaprender a viver no mundo dos espíritos, porque você se habituou a viver no mundo dos encarnados. Na realidade, o nosso pensamento está exposto para eles como um livro aberto. Como a gente pensa muito rapidamente, o pensamento emana de nós muito mais rapidamente do que a palavra. Então, e no pensamento está incluída uma coisa que não tem como esconder: a verdade daquilo que vai entrar dentro da gente. A mamãe dizia assim, era muito comum ouvir a mamãe dizer isso. Ela falava assim: coração é terra que só Deus passeia. Isto é uma realidade inconteste. Que às vezes a pessoa fala uma coisa, age de uma forma, se pronuncia de outra forma, e dentro do coração dela vai uma outra coisa completamente diferente. Eu estava numa reunião, numa casa espírita uma vez, uma reunião de final de ano, eu era presidente da casa, acabei de expor as coisas e tal, um sujeito que eu sabia bem o que era, um hipócrita de carteirinha, veio, colocou a mão no meu ombro e falou assim:
percebo que você é um cara do ramo, você sabe o que você está fazendo. E deu um tapinha nas minhas costas. Eu falei, olha, fulano, eu prefiro muito mais a crítica do que o elogio. Muito mais. Tirou a mão do meu ombro. Ele achou que ia me corromper. Porque o elogio corrompe mesmo. Tá certo? Ele achou que ia me corromper com o elogiozinho que ele fez ali. Para com isso, né? Assim, eu sei o que vai no teu coração. Eu sei o que vai no teu coração. Eu te conheço. Entendeu? Então, é assim que muitas vezes as pessoas agem. Elas fazem uma coisa e dentro dela elas estão querendo uma outra coisa completamente diferente. E o inverso também é verdadeiro. Eu estava aqui em Jaú há muito tempo atrás, logo que eu mudei para cá, em 83, eu estava numa banca comprando fruta, verduras e legumes, numa banca do mercado municipal aqui. E parou um cara do meu lado, pô, eu estava sujeito de São Paulo, pô, com a malícia de quem vem da grande capital. O sujeito parou perto de mim e começou com uma conversa fiada, pô, um cara meio de idade, mais velho que eu, bem mais velho na época. Eu tinha 32 anos, ele devia ter uns 45, mais ou menos. Começou, como eu fechei a mão, eu falei, vou descer o braço desse cara. Esse cara está com alguma arte. Né? Respondi seco para ele e tal, não falei nada. Daí ele foi embora e o Alcides, que era dono da banca, falou para mim, esse homem tem 3 fazendas e tal, cria gado, não sei o que e tal. Falei, bom, aí eu pensei comigo, falei, pô, o malicioso aqui, né, quem estava com maldade era eu, ele não estava com maldade nenhuma, né? Mas como a gente vem da capital, quem age assim com você são os pilantras, são os malandros, pô. Né? Eu achei que ele estava na mesma categoria. Eu não estou mais em São Paulo, eu estou a 300 quilômetros de São Paulo. É diferente. Então, depois eu fui pegando o hábito de Jaú, como as pessoas agem. Não fazem por maldade. Né? Fazem porque, assim, é o jeito de viver daqui. Né? O jeito de ser daqui. Né? Eles seguem respondendo o seguinte: a infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então que se pode retomar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais. Missão sagrada, para a qual terão de responder. É assim que a infância não é somente útil, necessária, indispensável, mas ainda a consequência natural das leis de Deus, das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, isso não vale só para o nosso mundinho, não. Isso vale para o universo. Né? O pai e a mãe têm uma responsabilidade imensa em relação aos seus filhos, em todos os aspectos. Se eles falharem ao longo da sua encarnação, e o pai e a mãe tiverem sido negligentes na sua educação, eles vão responder à altura do trabalho que deixaram de fazer, do trabalho que deixaram de exercer, e para o qual receberam a incumbência. Ninguém é pai e mãe à toa. Ninguém é pai e mãe por acaso. As pessoas se omitem da responsabilidade. Muitas vezes, e é muito comum hoje, você vê moleque por aí que não merece outro nome, moleque que faz filho e abandona a mulher. Fica a mulher e o filho na rua da amargura, sem ter o que comer, sem ter onde morar, sem ter como se prover as suas necessidades, e o pilantra se afasta, larga mulher e filho na rua da amargura. Tá cheio disso, pensa que não vai responder? Vai responder à altura da sua responsabilidade. A altura. Não é ameaça e nem punição. Deus não pune ninguém. O espírito mesmo responde pela sua imoralidade, pela sua falta de responsabilidade. Não é? Porque, como eu disse e repito, a partir do momento que você tem um filho, você deixa, a sua vida deixa de lhe pertencer. Prioridade é do filho, prioridade é da família. Nesse aspecto, o árabe é pródigo em dar exemplo. Na vida dele, a primeira família, a segunda família e a terceira família. Depois vem o resto. Ele cuida dos filhos, da mulher, dos filhos, prioritariamente. E isso é muito importante. É assim que tem que ser mesmo. Essa é uma educação que nós precisamos ter, é uma forma de agir que nós precisamos adquirir. Quando eu falo precisamos, eu falo
eu estou me referindo à humanidade, precisamos adquirir, porque filho não é uma coisa à toa, não. Filho não é. E nós precisamos defender os nossos filhos dessa influência maléfica da esquerda no mundo inteiro, que estão querendo transformar as crianças em objetos sexuais. O pai e a mãe têm esse dever, tá bom? Pior o trabalho do pai e da mãe de hoje do que foi o meu. Muito pior. Porque eles têm muito com que lutar contra para não perder o próprio filho e a própria filha. Né? Brigar com as ideologias. Vamos marcar aqui o item 7, simpatias e antipatias terrenas, para nós retomarmos na próxima quarta-feira. Se não houver nenhuma dúvida, nós vamos fazer a nossa prece. É o item 7, se não me falha a memória, para retomar na próxima quarta-feira. Vamos, então, elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia de toda a humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Ajuda-nos, Senhor, auxilia-nos na nossa fraqueza, para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado os nossos estudos dessa noite, e que assim seja.